não ia me pronunciar, mas achei muito bom o tema. O tema levantado pelo Roger, levantado pelo Ivan. As coisas vistas de várias óticas. Eu tenho um outro ponto de vista, que, na verdade, isso é que nem liquidificador, né? Tudo que tu botar ali dentro vai virar uma mistura. Então, tudo que foi dito aqui é verdade. Mas eu tenho uma outra verdade. O que o Ivan falou a respeito do antipetismo. Mas isto só, para mim, não é o suficiente. O que me direciona o meu pensamento, utilizando o meu tempo de vida, utilizando as poucas coisas que a vida me ensinou, eu vou chegar naquele trinômio que compõe a vida de qualquer ser humano. Todo ser humano, do Iapoque ao Chuí, no Brasil, no Japão, na Finlândia, ou seja, lá onde for. Todo ser humano, ele é um ser que didaticamente tu separa, mas no conteúdo dele é impossível. Todo ser, ele é psicossocial. Não tem como separar isso aqui, a não ser didaticamente. O que é um ser biológico? Os senhores sabem. O que é um ser psicológico? Todos os senhores sabem. O que é um ser social? Todo mundo sabe. Então eu poderia separar didaticamente numa plateia que não soubesse a diferenciação de cada um. Mas nenhum ser humano é biopsico e cai fora o social, ou social bio e cai fora o psico. Não, não tem como. Ele é um trinômio, biopsicossocial. Esse é o componente que faz a sua personalidade, que carrega o seu ego, seu id, seu superego, e que é indissociável para que seja um ser humano. Aonde vai preponderar mais? A parte bio, psico ou social, dependendo da sua personalidade, que é o conjunto somatório das suas vivências intrauterinas, mais as suas vivências após o parto, na sua vida social. E aí se forma a personalidade. Aí se forma a parte sadia, que é o ego, mais ou menos sadio, mais ou menos doente, com um id mais revolucionário, mais tentador para as suas realizações, seus sonhos, e um superego que vai lhe criticar a vida inteira. Se ele vai para lá, critica, se ele vem para cá, também critica. Mas vai depender de um ego sadio para que possa analisar essa atitude do id e do superego para que consiga manter o contactado da melhor forma possível dentro do campo da sanidade mental, convivendo numa sociedade. Isto visto pelo lado da psiquiatria e da psicanálise. Mas podemos analisar também, por outro lado, que é o lado do kardecismo e o lado espiritual. Todos nós sabemos que em 1846, mais ou menos, eu não gravo data, um sujeito baixinho, chamado Sigmund Freud, chamado pelos amigos pelo apelido de Sig, entrou no estudo mais aprofundado no campo da psicanálise. Baseado, tendo como base, parece mentira, a mitologia grega.
A mitologia grega. E a psicanálise, que era um campo que não se acreditava, que eram invenções, acabou virando ciência comprovada. E assim como a espiritualidade, o kardecismo, em que alguns defendem que é só teoria, mas outros defendem que é uma ciência, e me parece que em matéria de ciência, dentro de pouco tempo também será considerado uma ciência. Em assim o sendo, nós que é impossível se conviver na face da terra, se conviver em sociedade, sem algum tipo de crença. Porque até o mais ferrenho dos ateus, e eu conheci vários, na hora do sufoco, ajudai-me, Senhor, ou na hora que pega, meu pai era ateu total, estava desprevenido e caiu um raio daquele que sacudia tudo na volta, e ele, Santa Bárbara, ué, que ateu é esse? Está entendendo? Então, isto não é bem verdade. Mas o que é que tem que ver isso com a eleição? Mas é claro, se tu é um ser biopsicossocial, como é que não tem que ver? Me engana que eu gosto. O ser humano, ele gosta de ser enganado. Me perdoem, senhores, a explicação, o exemplo fajuto que eu vou dar, mas é para não restar dúvida do entendimento. É que nem o corno. O corno é o último a saber. Não é o último a saber, ele não queria saber. Ele não queria. Ele fingia que não sabia. Só que chega um momento que não tem mais volta. Ah, fulano descobriu depois de 20 anos. Não, ele já era há 20 anos. Na política, eu vejo isso com muita clareza. É a coisa mais rara ver alguém dizer: aquele Congresso é podre, aqueles senadores são podres, aqueles deputados são podres. Aí eu vos pergunto, quem é que bota eles lá? Somos nós? Então quem é o podre, na verdade, na essência? Ah, nós não queremos admitir, mas somos nós. Somos nós que queremos ser enganados. E vocês conhecem dezenas e centenas de pessoas conhecidas, ou até amigos, que fazem tudo para não ser feliz. Estão vivendo uma vida de tranquilidade, de paz, de harmonia, mas arranja uma forma para arrebentar com tudo. Não é assim que o ser humano faz. É aquela velha história. Subir naquele pau encebado é muito difícil, mas tem quem consiga. Agora, qual é o mais difícil? É subir? Não, é se manter lá em cima. E o que houve nesta eleição é o que há em todas as eleições deste país. E engraçado que nós falamos do Brasil e não olhamos para os States. Quem sou eu para formular este pensamento? Mas vou formulá-lo, eu me dou o direito de errar. Eu nunca vi na minha vida uma dupla menos atraente da história dos Estados Unidos para presidente da República do que esta. Para mim é uma dupla pífia. Eu busco estudar, analisar a história, uma dupla pífia. Num país que um Trump conseguiu ser presidente da República por causa de uma fofoca, por que o FBI não tornou claro isso? Então a gente fala dos ataques do Brasil, de candidato desse, daquele outro, e não olha para a maior potência do mundo, que uma candidata que estava com a eleição ganha, pode perder a eleição por uma fofoca que pode ser ou não no país que manda no mundo.
Então, o que queremos nós, os tupiniquins? Num país em que 25%, isso ultrapassa 50 milhões, não sabe ler uma frase. Não sabe ler uma frase. E vocês querem que mude alguma coisa? Meus velhos, se é que existe reencarnação, eu não quero voltar daqui a 20 anos, eu quero voltar daqui a 500, com certeza. Não poderia deixar de manifestar, vereador Anselmo, me reportando para o nosso município, e ainda me utilizando da sua fala da psicanálise, dizer que... Calma, presidente, dizer, calma. Não, calma. Falar... Ele está nervoso. Me reportando para o nosso município, e ainda na psicanálise que o senhor se manifestava, me utilizar da síndrome de Estocolmo, aonde o torturado se apaixona pelo torturador. E aqui a gente vê, muitas vezes, na política local, há 3 anos sangrar o povo. No último ano, abre as torneiras e o torturado se apaixona pelo torturador. Então, eu me utilizo da psicanálise na forma da síndrome de Estocolmo. O ser humano, por incrível que pareça, ele procura a sua própria destruição. Síndrome de Estocolmo é uma coisa das mais sérias da humanidade, é uma das maiores descobertas que existe. Mas lá em São Paulo aconteceu a mesma coisa de outra forma, não é em Pelotas. O brasileiro precisa sofrer um pouco mais para aprender a escolher o seu destino. Um abraço.